Olá, estamos de volta com esse tema que muita gente vejo muita dúvida. Nós pegamos muitos erros em POP, seja na correção de alguns materiais, alguns trabalhos, né, de faculdade ou curso técnico, ou em auditorias. Então, nós listamos aqui os que nós chamamos de os 21 principais, né, os 21 que nós mais achamos aí, e vamos comentar, né? Dá até um pouquinho mais de 21, mas vamos comentar erro a erro. Me chamo Edgar Neto, sou farmacêutico, especialista em gestão da qualidade, especialista em análises clínicas e especialista em gestão de farmácia hospitalar. O primeiro dos principais erros que nós vemos, principalmente nos trabalhos acadêmicos, é a inserção da capa, né, no modelo semelhante aos trabalhos de conclusão de curso, os TCCs. Então, POP não tem capa, tá? POP só vai ter aqueles itens ali na primeira folha normais, que é o cabeçalho e o rodapé, tá? Vamos lá, o cabeçalho. O cabeçalho às vezes vem faltando algumas informações que são necessárias para o bom entendimento e andamento do POP, como aqui, ó. Nesse caso aqui tem o nome do procedimento, a revisão, só não tem o quem elaborou, quando elaborou, quem aprovou, quando aprovou. Então é interessante ter as datas, até porque o POP é um documento formal e ele precisa também ser rastreável. Então, esse cabeçalho aqui, ele não está conforme, tudo bem? Falta de sumário. Falta de sumário em POPs que são grandes, né, tem acima de 3 ou 4 folhas, é interessante você colocar o sumário, até mesmo porque às vezes quem executa o procedimento não quer ler o POP todo, só tem dúvida em alguma parte daquele procedimento, ou alguma parte do material, ou algum detalhe ali, e ele consegue sanar a sua dúvida e alcançar ali onde ele teve essa dificuldade de forma mais rápida. Então aqui, ó, POPs extensos que tem acima, né, 3 folhas, se recomenda a utilização de sumário. Objetivo. Qual é o objetivo do POP? Tá? POPs às vezes não tem o objetivo escrito. Então, o objetivo ele tem que ser claro e precisa estar escrito no documento. Campo de aplicação. O campo de aplicação responde essa pergunta: em qual local eu vou utilizar esse POP, em qual local eu vou executar esse procedimento, tá? Sempre que necessário. Então, assim, normalmente em grandes instituições é definido no POP o campo de aplicação desse procedimento, e porque ele pode, né, em alguns casos, ser ou não aplicado em mais locais. Então, eu preciso definir aqui, ó, esse campo de aplicação, aonde eu vou fazer esse POP, tá? Onde eu vou executar, na verdade, o procedimento. Então, o campo de aplicação ele tem que estar ali descrito. Responsabilidade da execução também é muito interessante, é muito útil nós termos no POP. Por quê? Às vezes eu tenho dentro de um laboratório, dentro de um setor, seja no hospital, na indústria, né, eu tenho diversos colaboradores naquele setor. E a execução do procedimento não cabe a todo mundo. Então, às vezes eu tenho ali no recebimento de amostra, né, a fiscalização ou a conferência. Às vezes a conferência ela só é executada pelo supervisor do setor. Então, além do campo de aplicação, é interessante ter a responsabilidade. Quem vai executar o procedimento? É só o supervisor? Todo mundo? Tem que ter algo específico, alguma formação específica para executar aquele procedimento, tá? Então, sempre que necessário, a gente sempre define. O POP ele sempre define. Então, sempre que for
achar cabível, defina, não deixe... Ah, todo mundo sabe que quem faz isso é o supervisor. Não, então a gente define para não ter erro. Definição das palavras. Então, o que essa palavra ela diz quer dizer no meu POP? O que ela diz, na verdade, no meu POP? Ela significa o quê? Então, no português nós temos as palavras homônimas, né, que são as palavras iguais com significados diferentes. Então, sempre que necessário, então você vai avaliar. Eu tenho palavras homônimas no meu POP, então eu vou pegar essas palavras e vou colocar nessas palavras-chave, vou colocar lá numa lista de definição para diminuir, né, as dúvidas. POP ele não vem para gerar dúvidas, pelo contrário, ele vem para zerar as dúvidas, vem para diminuir essas dúvidas, tá? Lembrando que o POP tem a finalidade de padronizar um processo. Então, um processo padronizado com dúvida ele pode gerar problemas para a unidade. Então, aqui tem um exemplozinho, ó, da palavra canto, que aqui no primeiro exemplo ela tem o significado do verbo cantar. Na segunda, ela é um nome comum, ela está dizendo o local, né, onde está a planta na sala. Siglário, tá? O siglário ele é bem simples também, como as palavras. Então, o que quer dizer aquela sigla no meu POP? Então, assim, temos até como exemplo a sigla POP, que pode significar uma definição, né, uma definição não, um tipo, um estilo musical. Aqui no Brasil nós temos o estilo musical POP. Então aqui, nesse nosso caso aqui, é um procedimento operacional padrão. Mas se eu estiver numa rádio, né, vamos tocar um pop, significa tocar uma música pop. Então nós precisamos, sempre que puder, né, fazer esse siglário para diminuir essas dúvidas. Então assim, coloquem, caso você tenha o uso de siglas, coloque o siglário, tá? Materiais e equipamentos, onde nós temos muito erro. Isso aqui é uma das... A cada 10 POPs, acho que 9 ou até mesmo os 10 acabam errando nesse mesmo local. Nós temos dois principais, né, são os mais comuns. Eu utilizar na execução da tarefa um material ou equipamento que não está na lista, ou eu colocar muito mais material e equipamento que eu não utilizo no procedimento. No primeiro falta, no segundo sobra. Aí você pode me perguntar, poxa, Edgar, mas é melhor sobrar do que faltar. Nesse caso, não. Tá? Nesse caso, o justo é o combinado, o justo é o certo. Por quê? No primeiro caso, nós temos até naquele segundo vídeo lá, o Executando o POP na Prática, né? Eu estou utilizando um material lá que não está na lista. Então, normalmente você começa o POP separando os materiais. Então, você separou todos os materiais, botou na sua bancada, começou a executar seu POP. Quando você está lá fazendo o seu bolo, você viu que faltou o fermento, faltou o ovo. Pô, você está fazendo um bolo, super mega tranquilo. Você vai parar, vai ali na padaria, no mercadinho ali na sua rua ou próximo, você vai comprar lá o seu ovo ou o seu fermento e vai voltar para casa e vai continuar o bolo. Poxa, Edgar, não tem necessidade, não é algo tão ruim. Sim, mas se nós imaginarmos agora uma cirurgia, onde eu às vezes, uma cirurgia invasiva, você precisou cortar ali o paciente, abrir, e chegou na hora de você remover um tumor, faltou uma pinça específica, faltou um material específico. O que você faz? Você fecha o paciente, você vai deixar ele aberto, e em alguns casos, né, existem materiais que eles vêm, às vezes até importado, enfim, ele demora. Então você não tem, você vai ter que fechar o paciente, marcar uma outra cirurgia no outro dia. Você já teve um custo com aquilo ali, seja de anestesia, aluguel do centro cirúrgico, até o custo da própria agenda da equipe que está ali fazendo aquela cirurgia, deixa de fazer uma outra. Enfim, às vezes a pessoa passou à frente de alguém e não resolveu o problema dela. Então assim, essa lista ela precisa estar muito bem amarrada com o seu procedimento. E o excesso de material ele também atrapalha, tá? O excesso de material e equipamento. Por quê? Você chegou lá para executar o seu procedimento, você arrumou lá a tua bancada, colocou todos os materiais lá, fez tudo isso e aquilo outro. Chegou
na hora da execução do processo, tá? Você só usou 3 daqueles itens, a sua bancada está uma zona cheia de material e acaba atrapalhando. Então, a lista de material precisa ser fidedigna, nem mais nem menos, apenas o certo, tá? Metodologia e procedimento. Tem esse coraçãozinho aí, porque eu acho que aqui é o coração mesmo do seu POP. Aqui é acho que é onde pulsa mais forte. Então, assim, a falta de linguajar é algo extremamente comum nos trabalhos acadêmicos e até alguns POPs utilizados em empresas, né, indústrias, enfim. Sempre se usa o verbo no infinitivo. Então, é fazer, furar, pegar, misturar, acender, apagar, enfim. Nunca fazer, faça, fura, pega, mistura. Tá? Os verbos eles precisam indicar a ação que está sendo executada ali aquele procedimento. Tá? E procedimentos errados ou que não se aplicam na prática. Então, às vezes, na hora de fazer o POP, você utilizou, às vezes por algum descuido, um procedimento que errado já não se utiliza mais, enfim. Ou ele não se aplica na prática. Na realidade, ali da tua unidade, ele é inaplicável. Isso é muito ruim. Até mesmo um procedimento errado. Vamos imaginar aqui que nós fabricamos carros e eu determinei lá no meu POP a execução de determinada tarefa e foi executada essa tarefa e no final de tudo eu produzi 1000 carros com defeito, né? Às vezes é o que pode gerar recal, como nós vemos. Ou eu estou lá produzindo o meu shampoo e por um procedimento ou por uma mistura errada eu vou fazer um lote daquele shampoo defeituoso. Então, assim, causa prejuízos incalculáveis. Então, muito cuidado na hora de escrever o seu procedimento. Lembrando que quando na forma correta esse teu procedimento, ele vai valer, né, para a execução ali daquela tarefa, daquele procedimento repetidas vezes. Resultado esperado. Resultado esperado, ele não é obrigatório, tá? Porém, toda vez que você tiver possíveis resultados, né, como no segundo vídeo nós falamos do POP do bolo de laranja, então imagina eu fazendo um bolo de laranja, eu tenho diversos resultados mesmo executando aquilo tudo certinho, como está mandando lá a receita. Então eu posso ter um bolo mal assado, né, que é aquele bolo cru, pode-se dizer assim, ou um bolo muito assado, que é o bolo queimado. Então eu coloco aqui no resultado esperado, né, como vai ficar aquele produto final, como dentro do meu padrão de qualidade, dentro do que eu busco, como fica aquele produto. Poxa, ligar, por quê? Porque eu posso fazer tudo da forma que está no POP e mesmo assim pode dar errado. Tá? Por qualquer motivo aleatório, a minha vontade ali ao POP pode dar errado. Então eu boto lá o bolo, o tempo que precisa ficar, os 20, 25 minutos lá no forno, faço tudo o que precisa fazer, no final meu bolo queimou. Ou meu bolo cresceu, ou o bolo não solou, enfim, aconteceu qualquer problema lá no bolo. Então aqui no meu resultado esperado, eu vou colocar como vai ficar, como é o bolo ideal, tá? Como vai ser esse bolo ideal. Ilustrações. As minhas ilustrações, elas podem ser utilizadas no POP, porém elas não são usadas ao longo do texto como é feito nos TCCs e nos outros trabalhos, tá? A ilustração, ela é colocada ao final do texto nos anexos, tá? Então, lembrando que o POP não é um TCC, por mais seja um trabalho de faculdade, o POP ele segue as suas próprias regras, ele não segue a mesma regra lá acadêmica do TCC, tá? Nos anexos, normalmente as pessoas para economizar colocam mais de um anexo por folha, não, é um anexo por folha. Então, eu utilizei essa tabela lá no meu POP, então vou botar conforme anexo 1 aqui do lado. E aqui embaixo vai ser o meu anexo 2. Eles não podem estar na mesma folha, tá? Então vai ser o anexo 1 na folha 1, o anexo 2 na folha 2, o anexo 3 na folha 3 e assim sucessivamente, tá bom? A não ser que nesse anexo 1 eu utilize mais de uma tabela,
tá? Aí eu posso botar todas essas tabelas que fazem sentido nesse anexo. E outra coisa que nós vemos muito nos trabalhos acadêmicos, alô galera da faculdade aí, do cursinho técnico, é você colocar o anexo e não citar no texto. Então, se eu estou botando aqui o meu anexo 1, em algum momento lá do meu POP, eu vou dizer conforme a tabela, conforme anexo 1. Aí no anexo 1 vai estar aqui a tabela. Aí eu vou olhar e falar assim, nossa, mês de janeiro, o valor da cota é 635. Eu não boto só essa tabela lá no POP e seja o que Deus quiser, tá bom? Então, em algum momento você tem que citar lá no teu texto, seguindo os valores conforme anexo 1. Que aí a pessoa vai olhar aqui no anexo 1 e vai ficar tudo bonito, tudo maravilhoso. Falta de referência. Gente, isso aí é algo muito comum também nos trabalhos acadêmicos, porém acontece nos laboratórios, enfim, nas empresas, falta de referência. Então, no final, né, no POP, nós precisamos citar de onde nós tiramos aqueles procedimentos, toda aquela execução, tá? Então, colocar as referências é obrigatório, tá? Todas as normas, todos os documentos utilizados para a gente chegar àquela conclusão daquele procedimento ali, daquele POP. Referências fora de formato. Gente, toda vez que for usar referência, que hoje não é mais chamado de referências bibliográficas, que hoje nós nós temos outras diversas formas de obter referências, então todas as referências utilizadas, seja no POP, seja no TCC, elas seguem o padrão ABNT. Então, todas as referências elas seguem o padrão ABNT, tá? E nós precisamos também ficar de olho que as regras da ABNT elas mudam constantemente. Então, verifiquem na hora de fazer o POP, na hora de fazer a referência lá, qual é a norma ali, como está sendo feito no momento, tá? Mas eu sempre fiz assim, e eu também sempre fiz assim, mas, gente, sem síndrome de Gabriela, né? Sou assim, para sempre assim, me criei assim, tá? As referências, a norma BNT, ela muda, e é sempre bom nós estarmos atualizados. Referências desatualizadas. Esse daqui é o item normal. Se você quiser fazer uma auditoria, se você quiser tirar ponto de alguém, é só você ir nas referências e buscar ali as referências, né? Aí você vai olhando ali cada norma e cada procedimento que é executado e você vai vendo, normalmente você tem as referências desatualizadas. Por quê? O Edgar foi lá, fez o POP lá em 2003 e o POP ficou muito bom e, enfim, esse POP ele é utilizado até hoje. Porém, a norma que ele usava lá da Sociedade Brasileira lá de Análises Clínicas, né? Que ele usava da forma lá de coletar o sangue, mudou. Porque foi visto que aquilo trazia algum tipo de impacto negativo para o exame ou para o paciente, ou acharam uma forma melhor, enfim, mudou. Só que eu continuo com aquela mesma referência, porque eu não atualizei minhas referências. Então as referências elas precisam ser atualizadas constantemente, você vai lá e olha, ou quando mudar a norma. Mudou a norma, você tem que atualizar o teu POP, se ele é feito baseado naquela norma, e atualizar a sua referência. Às vezes o teu POP está atualizado, a tua referência está antiga. Então as referências elas precisam acompanhar o momento, tá? Pelo amor de Deus, gente, sem usar a referência antiga. Ou, também um erro muito comum, a pessoa quando vai fazer o POP, ela procura lá a referência dela e não se atenta que já tem uma norma mais nova. Então ela pegou lá a referência de 2003, pô, lindo, maravilhoso, botou no POP dela e seguiu. Só que já saiu outra em 2015, outra em 2020, outra em 2025 e ela ainda está aquela de 2003. Falta de conhecimento do processo, tá? Então, o rapaz aqui, que tá aqui na cadeira, solicitaram ele fazer um POP lá de determinado processo. Só que ele nunca executou esse processo, tá? Então ele tem que ir lá, ó, nesse rapaz aqui, perguntar a ele, né? Ou pelo menos olhar como ele trabalha, entender como aquilo ali funciona, para poder confeccionar aquele POP. Porque como você não pode escrever um POP baseado só no que você leu em outros lugares. Você precisa entender, acima de tudo, a realidade da tua instituição.
Então acontece muito, a pessoa que escreve o POP não tem nenhum tipo de intimidade com o procedimento, como esse rapaz aqui tem, ó. Como carregar a madeira lá, como fazer o recebimento das madeiras, ele sabe como faz, ele está fazendo. Talvez ele faça isso todo dia, faz isso todo dia durante 20 anos. Então você precisa sair do teu escritório, da tua sala, e ir de encontro ao procedimento para poder fazer um POP bem feito, né? Falta de implantação do POP. Então o Edgar fez o POP lá dele do bolo de laranja, ficou top de linha, todo mundo adorou, mais de 500 pessoas já curtiram no YouTube, legal. Só que a moça da cozinha, ela não viu aquilo ali. Eu só peguei o POP, imprimi e botei lá dentro da cozinha. Ela nunca nem teve a curiosidade de ver o que era aquele papel. Ela pegou o papel, estava lá em cima da bancada, pegou e guardou para não atrapalhar ali e está lá. Então o POP ele precisa ser implantado. Como ele é implantado? Através de treinamento, né, da equipe, talvez até de discussão com a equipe que vai executar. Então acontece muito, isso aí é típico, né, de você pegar em alguma auditoria, você vai lá e pega o POP de como receber material, vai lá e pega o POP de recebimento de material, aí você vai lá para o Edgar, que é responsável em receber o material. Edgar, você fica com o POP na mão olhando, aí chega o material, o Edgar ele recebe aquele material totalmente diferente do que está escrito no POP. O POP em si está maravilhoso, só que a execução do processo não tem nada a ver. Então o POP precisa ser implantado. O POP é feito, chama o Edgar lá numa... Edgar, olha só, a partir de hoje, vamos fazer, fica ali do lado, ó, não é mais assim, é assado. Para fazer também essa mudança de cultura, para você poder ter de fato o seu POP funcionando. Tá? Que a ideia do POP não é ser mais um papel na gaveta. A ideia do POP é você conformar um processo de forma que ele seja repetido e diminuir os seus prejuízos, enfim. Então, não façam só o POP, implantem esse POP. Linguajar do POP, né? A tela anterior lá do rapaz do escritório, com a pessoa que está executando o POP, com quem está lá no chão da fábrica, né? Entre aspas, aí, o famoso peão, né? O cara que de fato mete a mão ali na massa. Eu faço um POP muito, muito, muito bem feito, só que eu uso um linguajar extremamente difícil, extremamente culto, ou o excesso de palavras em inglês nesse meu POP. Você precisa se perguntar, a pessoa que vai ler o meu POP, ela detém desse conhecimento para poder fazer uma leitura correta desse POP? Então o Edgar lá, ele conhece, ele sabe o que é Words, ele sabe o que é... Ele não sei se ele conhece inglês, então eu preciso ter um POP que conversa não com quem escreveu, ele tem que conversar com quem aplica ele no dia a dia, tá? Então, linguajar do POP ele tem que estar ajustado a quem executa o POP. Então, o POP X-Tudo ou POP misto é aquele POP extremamente grande que você bota para todos os processos possíveis que você executa dentro da tua unidade. Então tem um laboratório que faz coleta de sangue, de urina, de fezes, e eu boto tudo ali dentro, tá? Aí bota ali, encaderna, bota lá, POP laboratório, né, o nome, que é o POP do laboratório inteiro. E você encaderna ali, normalmente o pessoal gosta de encadernar, né, porque fica um troço extremamente grande, você não consegue grampear. E quando a auditoria chega e pergunta a fiscalização, você tem um POP? Tenho. Aí tu pega aquele negócio gigante. Ah, não, tem aqui o POP, já treinei minha equipe, todo mundo aqui assinou, legal, legal. Enfim, não foi feito, a gente sabe que não foi feito. Então, um POP, ele é feito para cada processo, para cada procedimento. Então, o procedimento de lavagem de mãos é um, processo de coleta de sangue é outro, de coleta de urina é outro, de exame de coleta de fezes é outro, do exame... Cada processo ele vai ter um POP, tá? Cada processo ele vai ter um POP. Gente, o que eu deixei por último, que é extremamente comum, principalmente nos trabalhos acadêmicos, mas até mesmo na vivência, né, corporativa, que é o plágio. Então, assim, academicamente, né, você precisa fazer um POP, você está meio sem saco, você vai lá, entra na internet, copia o POP lá do laboratório ou de qualquer outro lugar, botou teu nome, imprimiu e entregou. Gente, isso é crime, tá?
Isso é crime, plágio é crime. Ou que ainda piora, né? Você está lá na sua empresa, teu chefe está lá te perturbando, você tem que entregar aquele POP, você precisa fazer aquele POP, eles têm que entregar, vai ter uma auditoria, você pega aquele POP lá, você viu um POP na internet do mesmo procedimento, né? Que o seu, precisa de um POP lá de coleta de fezes, você viu lá na internet, putz, mano, é agora, né? Você pega esse POP, copia, bota lá o nome do teu laboratório, ou bota lá na tua pasta de POP, teu chefe fica todo feliz. Gente, além de crime, tá? Além de crime, é ruim, porque você está pegando um POP de um outro laboratório, você não sabe lá a estrutura, o tamanho, como é feito. Você bota esse POP dentro do teu laboratório, que você não tem que primeiro ler, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, você pode usar um POP como base, tem ali um material que eu uso, um medicamento ali, um medicamento, um equipamento que eu uso, vou usar como base, ou eu trabalhava num laboratório, saí, estou indo para outro. Pô, tem aquele POP que eu fiz, eu vou olhar ele aqui porque muita coisa se repete. Sim, a gente pode olhar o outro, mas não pode copiar, porque é crime e não vai conseguir concluir o objetivo do POP, que é padronizar algo de forma fidedigna com o que é executado para ter uma conformidade dos seus resultados. Então, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Nem academicamente, nem a galera que está fazendo POP aí para a empresa, para o seu negócio, entendeu? Por favor, leiam, estudem, se for o caso, às vezes é melhor você terceirizar, você paga alguém, tem empresas que fazem isso, nós mesmos aqui fazemos isso, para você ter um documento ali direito, um documento correto com o que você faz no seu dia a dia, entendeu? E, gente, nós vamos ficando por aqui. No começo eu falei que eram 21, que na verdade eram até um pouco mais, né? Tem alguns casos aí que nós falamos 2 erros por tópico, mas esses são os principais, né, que nós vemos ao longo da nossa experiência, do nosso dia a dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos respondendo, e até uma próxima.